Justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Os queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar a preparação do rito da palavra, a liturgia do 22º domingo do tempo comum, do ano B. Acompanhando o fundo musical que o Zezinho coloca para nós, vamos rezar ao Espírito Santo, pedindo a Jesus que mande o seu Espírito para transformar os nossos corações, fazer dos nossos corações corações mais puros, mais simples e mais capazes de ter boas intenções e praticar coisas boas. E agora nós vamos lembrar que os textos da liturgia deste domingo vão se referir às leis de Deus. As leis de Deus que são construtivas nas nossas vidas quando elas nos instruem, quando a gente as tem como instrução. Mas quando elas passam a ser normativas, então aí sim devemos cuidar para que não se tornem nem instrumentos de condenação e nem tampouco punitivas nas nossas vidas. Vamos ouvir então a primeira leitura aqui do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande, que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. E nós vamos agora acompanhar o Salmo 14, aquele salmo que nós cantamos tanto. Senhor, quem morará em vossa casa? Quem no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua. Caminha sem pecado.
pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. E na segunda leitura, Santiago vai nos dizer que não devemos ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes, para não nos enganarmos a nós mesmos. Com efeito, ele diz, a religião pura e sem mancha é essa, diante de Deus Pai: assistir os desamparados nas suas tribulações e necessidades. Ouçamos então o texto. Leitura da carta de Santiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos ao Evangelho. No Evangelho, Jesus vai entrar em embate com os fariseus, exatamente sobre as tradições que os fariseus haviam formulado já como nas gerações dos seus antecedentes e atribuíam a Moisés, como se fosse a lei mosaica. Então, cuidado com as tradições. E aqui, então, veremos esta dialética, fariseus e Jesus. Logo em seguida, Jesus fará uns ensinamentos aos seus discípulos. Acompanhemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios,
mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho, entre tantas riquezas, as riquezas da Palavra de Deus são insondáveis. Mas também são para nós hoje uma ajuda para a gente rever um pouquinho como nós cumprimos com os preceitos da nossa fé, como nós celebramos os nossos ritos. Será que nós temos em consideração, em primeiríssimo lugar, as coisas interiores? Ou será que só estamos preocupados com as exterioridades? Jesus olha para nós e vê o mais profundo do nosso coração, que só Ele consegue enxergar. Por isso está dizendo para a multidão, e depois vai dizer para os discípulos, somente para eles, que o que torna impuro alguém não é o que entra vindo de fora, mas que é do seu interior, pois é de dentro, lá do mais profundo do coração, que saem as más intenções, as imoralidades e toda a espécie de coisas que tornam a pessoa impura. Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, meus irmãos, de polarização, quando é tão fácil atribuir aos outros as coisas erradas, as culpas, enfim, colocar no outro o bode expiatório, é importante a gente compreender isso, que o maior inimigo que nós temos, o maior inimigo nosso, somos nós mesmos. O maior inimigo meu sou eu mesmo. Portanto, deixemos que o Espírito nos aponte aquilo que está dentro do nosso próprio coração. Se não estamos também nós sendo coniventes com todo este processo de más intenções que a gente percebe quando olha, abre os olhos e olha e contempla a realidade, a conjuntura destes tempos que nós vivemos. E agora vamos acompanhar a música, esse finalzinho da nossa preparação, e aqui também algumas imagens que o Zezinho prepara para nós. Façamos ali a nossa oração nesses últimos minutos de preparação dos ritos da palavra da liturgia deste domingo. Um grande abraço aos nossos catequistas. Um muito obrigado para vocês. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar.
pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.